Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Estamos voltando a este livro especial, Jó, capítulo de número 14. Leremos apenas o verso 1. Jó, capítulo 14, versículo 1. Jó 14, 1. Mesmo assentados, os irmãos, peço a gentileza que leiam comigo o versículo 1 de Jó, capítulo 14, numa só voz. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Vamos ler de novo? O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Amém. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Para ainda ilustrar, nasce como, ilustrar assim, lendo mais um versículo, que eu pedi que leiam apenas o verso 1 comigo, mas eu vou ler o 2, que diz: nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Irmãos, depois de alguns domingos em que nós nos concentramos em porções bíblicas constantes do Evangelho de Marcos, temos a oportunidade nessa manhã de voltar de novo os nossos olhares para o livro de Jó. Entendendo aí melhor, neste livro, procurando entender melhor esse livro do Antigo Testamento, procurando inclusive e especialmente aplicações das verdades presentes nesse livro, uma vez interpretadas também aplicando elas nas nossas próprias vidas. Na última vez que tratamos desse livro foi no domingo, dia 11 de abril, quando pela manhã nós lidamos aqui com o capítulo 12 e pela noite nós lidamos com o capítulo 13. Apenas uma brevíssima recapitulação para sedimentar a continuidade das nossas reflexões, mas o capítulo 12, ou no capítulo 12, nós trabalhamos com o tema consciência da realidade das circunstâncias, porque os amigos de Jó estão oferecendo para ele conselhos fúteis, superficiais, que não atingem o âmago do problema que ele está vivendo ali. Ele está com a vida desfacelada, e esses amigos ali estão dando conselhos de vento, digamos assim, e respostas óbvias que nada podem acrescentar. E os raciocínios de Jó sobre a sua própria dor são muito mais profundos, do que o dos seus próprios amigos, uma vez que o discurso de Jó, meus irmãos, tem apontado a solução dos seus questionamentos na figura de um mediador. Como nós passamos pelo capítulo 9, verso 33, ele fala: eu me sinto tão distante de Deus, eu sou o ser humano, ele é Deus. Se tivesse pelo menos um mediador entre nós. Veja a profundidade do pensamento de Jó, o primeiro livro escrito na Bíblia, é o livro mais antigo. Ele está falando que talvez, se tivesse um mediador, eu entenderia melhor a vida e até minha relação com Deus. Que coisa! E os amigos estão falando nada, abordagens artificiais, de que Jó está apenas colhendo algum mal que ele plantou. No capítulo 13, nós falamos sobre a convicção das verdades das circunstâncias, porque, não obstante as acusações, insinuações feitas pelos amigos em relação à integridade de Jó: rapaz, você fez alguma coisa errada, confessa aí para nós, você não está sofrendo à toa, não. Deus não manda sofrimento à toa, não, isso aí você está pagando. E aí estão com essa conversa, mas Jó tem a plena consciência da sua integridade. E o capítulo 13 ele faz isso, ele apresenta ali de maneira convicta a sua integridade. E nós encontramos, mais uma vez, no exemplo de Jó, o justo sofredor, o homem íntegro que padece, como aquele homem de dores e que sabe que é padecer, da maneira como Isaías se refere ao nosso Senhor. Jó é um tipo de Cristo. Jó é o íntegro que sofre, assim como Cristo sofreu. Encontramos Jesus de novo e devemos manter a nossa consciência tranquila diante das acusações quando nós estamos em Cristo, justificados em Cristo. Precisamos ter essa convicção da verdade de que a nossa justiça está em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a convicção de Jó para nós é uma referência, mesmo acusado,
ele mantém a sua convicção da verdade das circunstâncias, e a verdade é que ele é íntegro, ele não fez algo mal, e nós precisamos também manter essa convicção. Pois bem, assim tratamos o capítulo 12 e 13. Consciência da realidade das circunstâncias, Jó sabe do que os amigos estão falando, nada é novo para ele, e ele está falando com muito mais propriedade. Segundo, convicção da verdade das circunstâncias. Ele é íntegro e está sofrendo por algum motivo que não é algum mal que ele fez. Ok? Sedimentada essa questão, voltamos para o capítulo, então, 14. Para quem quiser acompanhar essas reflexões, algumas delas, a maioria, eu acho que até o capítulo 11, está no canal da igreja já, em breve, capítulo 12, 13, e hoje estamos no 14. No culto dessa manhã, voltaremos aqui para o capítulo 14, que apresenta uma reflexão que Jó fez a respeito da brevidade da vida, como nós lemos aí no primeiro versículo. O homem nasce, nascido de mulher, o homem nascido de mulher, ele vive breve tempo, cheio de inquietação, é o que diz o versículo aí. Além de ser uma vida breve, segundo Jó, essa vida breve, ela é cheia de problemas, Essa vida breve que o homem tem se dá num contexto de profundas inquietações que ele mesmo tem vivido. Ele acabou perdendo os bens, teve uma falência financeira, perdeu familiares que morreram em acidentes, tragédias, segundo os primeiros capítulos, como também agora está sem saúde, coitado, está com inflamações no corpo inteiro e está lidando com essas inquietações e reconhecendo como a vida humana é breve. E por isso eu propus como tema aí a brevidade da vida e as inquietações das circunstâncias. A brevidade da vida e as inquietações das circunstâncias. Irmãos, a brevidade da vida é praticamente o assunto de todo o texto aí do capítulo 14. Se você ler do verso 1 até o último versículo, que é o verso 22 do capítulo 14 aí na sua Bíblia, você vai ver que ele está falando o tempo todo sobre a brevidade da vida. E, evidentemente, que o seu grande sofrimento envolve toda sorte de inquietações. Vamos, portanto, aqui entender melhor os dizeres de Jó, que foram registrados aqui pelo escritor desse livro, procurando, como eu sempre falo, as implicações e aplicações para nós, especialmente aí sempre interpretando esses textos pela ótica de Jesus como a nossa chave hermenêutica, ou Jesus como a nossa maneira de entender melhor toda a Bíblia. Ela é entendida melhor a partir de Cristo. Não se deve desprezar nenhum versículo da Bíblia, mas todos os versículos, cada letra da Escritura precisa ser interpretada à luz da pessoa de Cristo. Olhemos para o verso 1, então, meus irmãos, afirmação simples, não tem nem muito o que acrescentar, já li 2 vezes, já lemos 2 vezes, depois eu repeti ele aqui na minha introdução, não tem o que se acrescentar. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Afirmação, como eu disse, muito clara, dispensa esclarecimentos. Este não é o plano da eternidade, pelo contrário, esse é o plano da efemeridade. Tudo passa, como diz o escritor do Salmo 90, que foi lido nesse culto, no início desse culto, tudo passa e nós voamos. Quando vê, a vida já passou, estou quase aos 40, e quando chega no ENTA, dizem por aí que vai tudo embora, só vai caindo as peças, A vida passa brevemente, o Salmo 90, o escritor diz isso, tudo passa rapidamente e nós voamos. No verso 2, ele faz nos lembrar, evidentemente, de outros trechos do Salmo 90, os versos 4 a 6 do Salmo 90, que diz exatamente, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Deus não conta o tempo como nós contamos, Tu os arrastas na torrente, a torrente de água, como uma enchente que leva embora, assim a nossa vida vai embora, e quando você vê, já passou. O verso 2 aqui do Jó 14 diz, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra, não permanece. E o Salmo 90 diz, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Salmo 90, versos 4 a 6. Veja, está repetindo aqui
princípios, né? Na verdade, as palavras que o Espírito Santo falou através do escritor, ou através de Jó, né? Porque o escritor do livro está nos retratando o que Jó falou, o Espírito Santo também falou através de Moisés, quando Moisés escreveu o Salmo 90. As mesmas palavras, praticamente, que o homem é como a relva que floresce e rapidamente viceja, floresce, e depois à tarde murcha e seca. Até então, nestes 2 versículos iniciais que a gente acabou de comentar aqui, nós temos o assunto que eu disse para vocês, que é relacionado à brevidade da vida humana. Parece que, embora essa seja uma das maiores certezas que nós temos, né, a certeza da brevidade da vida, a gente costuma refletir pouco sobre ela. Parece que a gente é iludido o tempo todo de que nós vamos ficar para a semente, nós vamos ficar aí, e é interessante que esse ficar para a semente vai entrar aqui na abordagem de Jó. Ele vai falar exatamente sobre o ficar para a semente. Você acredita que Jó, no meio do seu sofrimento, das suas inquietações, ele vê ali que talvez uma saída seria ficar para a semente? Uma saída para a vida seria ficar para a semente. A gente vai entender isso melhor, mas o fato é que a vida é breve. A Bíblia apresenta inúmeros textos que nos mostram que a vida é breve, porque nós achamos, de maneira iludida, né, que vamos viver, você vai morrer com 80, você faz planos como se você fosse morrer com 80, 90, não, eu vou ter uma velhice. Louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado? Vai ficar para quem? A vida é totalmente incerta. A gente não sabe, os nossos dias estão contados por Deus. Jó vai falar também sobre isso. No versículo 3, né, nós percebemos que Jó está expressando aqui certa indignação pelo fato de que, além da nossa vida ser tão breve, nós a passamos com muitas inquietações. Veja o verso 3. Sobre tal homem que vive tão pouco tempo, abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. O que Jó está falando? A vida é breve e o Senhor ainda fica olhando para a gente. O Senhor abre os olhos e foca na gente. Então, meus irmãos, a vida passa tão rápido que a gente não vê, mas o pior é que a gente não vê, porque está sempre envolvido em inquietações diversas. Um mundo de inquietações, correndo atrás de muitas coisas, enfrentando muitos problemas, trabalhando um absurdo, não é verdade? Mas essa é a maldição do Éden. Com fadigas obterás o teu sustento. Está lá em Gênesis 3, não vai ser fácil. A partir de agora você com fadiga, com suor, do suor do teu rosto comerás o teu pão e com fadigas vai buscar o teu sustento. Jó tem toda a razão. A vida é breve e ela é vivida em inquietações. Estamos sempre correndo atrás de alguma coisa, correndo atrás dos nossos compromissos. Sempre um estudo puxa o outro estudo, uma oportunidade de trabalho nos chama para uma especialização e essa especialização nos coloca preocupados e um plano de adquirir um bem e parcelas, e, enfim. Essa amontoado de preocupações, né, e cuidados familiares, cuidados com a saúde, cuidados e viagens, e, enfim. A vida passa rápido e ainda é cheia de inquietações. Irmãos, o questionamento de Jó é ainda mais profundo e é o mesmo questionamento que Moisés expressou no Salmo 90. Na verdade, talvez nem devamos considerar aqui tanto como um questionamento. Na verdade, é um desabafo. Jó faz aqui assim como Moisés fez no Salmo 90, ele expressa a consciência, ou uma consciência de que as inquietações, essas inquietações que a gente vive, fazem parte da nossa breve vida aqui na Terra como um fruto do juízo de Deus sobre nós, ou sobre o pecado praticado pela humanidade em geral. É o que diz o verso 4. Olha o verso 4 para você ver. Diz assim, olha, quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Ele responde, ninguém. Parece que é um desabafo de consciência. É uma pergunta que se apresenta como um desabafo, uma pergunta retórica. Ele quer apresentar uma conclusão. Quem vai tirar da imundícia coisa pura? Repetindo aqui, o que é, meus irmãos? O que está acontecendo aqui? Jó está dizendo, diante das inquietações que ele está vivendo, que a deles são bem piores do que a nossa, né? A gente tem as nossas inquietações, né? Donizete chegou de manhã, e Donizete, como é que está? Como é que vai a semana? Ô, pastor, puxado. Foi só do Donizete, não. Várias pessoas aqui podem dizer que foi puxado.
seja nos compromissos diários de cada um de nós, compromissos ministeriais. Vi lá as fotos do trabalho do Adilson, da Adriana, viajando lá, com várias pessoas, mas inquietações, tem que preocupar com a viagem, pegar a estrada, não sei o quê, e cada um de nós aqui, compromissos escolares, fechando semestre, estudando para a prova, né? Fernanda passando roupa de neném que está chegando, suando, estava suando lá, coitado, barrigão e tal. Isso é o que eu estou vendo, e os outros trabalhando, a Stephanie, não vai poder, manda fotinha para nós lá, está no trabalho, que hora que está no trabalho? 8 horas da noite, semana puxada para todo mundo. Agora, o que Jó expressa é o que o Moisés expressa, é que, na verdade, essas inquietações que nós vivemos é parte desse juízo que há sobre a humanidade. E ele diz que a vida é breve e ainda é difícil. No verso 4, né, ele diz, relacionando com o verso 3, né, você tem aqui o olhar de Deus mencionado no verso 3, que vê o quê? Veja o verso 3, e sobre tal homem abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Tipo assim, Jó está perguntando, sobre tais homens você ainda abre os olhos e por isso, porque você vê a condição dele, você ainda faz ele entrar em juízo, por quê? Porque você vê a imundícia do nosso coração. E porque a imundícia da coisa pura, quer dizer, da imundícia alguém vai tirar uma coisa pura, Deus, você não vai achar nada que preste aqui. O Senhor sonda o nosso coração e encontra o que não queria, o que Ele não se agrada. Esse texto mostra a terrível condição de corrupção na qual os homens se encontram. A Bíblia vai ao ponto, né? A Bíblia mostra quem não é. Veja, falando do ser humano, Deus olha para o ser humano e vem juízo sobre nós. Porque quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Nós somos imundos. E a Bíblia fala isso sem nem pagar um café, né? Sem nem fazer uma introdução. Quando eu vou puxar a orelha de uma ovelha, eu vou ali, faço um elogio primeiro, para depois lapa. Mas aqui não, a Bíblia vem e fala desse jeito sobre você, sobre mim. Quem da imundícia pode tirar coisa pura? Ninguém. Aí, ó. Vai me lembrar da musiquinha. Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Sabe quem da imundícia pode tirar coisa pura? Ninguém. Então a Bíblia vai direto ao ponto, sem mimimi, né? Hoje tem muito mimimi, sem mimimi, é assim, o ser humano é mau por natureza. Meus últimos programas na Rádio Vida têm sido sobre esse assunto, a origem do pecado. E a gente tem falado sobre o pecado da humanidade, a condição de pecado do homem. A Bíblia não faz rodeios, não faz meneio. Você é pecador. E aí a pergunta, você é pecador porque peca ou você peca porque é pecador? Você é pecador porque peca ou você peca porque é pecador? Você peca porque você nasceu desgraçado, meu amigo. Você nasceu pecador. Nasci na iniquidade e em pecado fui concebido. Salmo 51, verso 5. Quem da imundícia vai tirar a coisa pura? E Jó, então, relaciona tanto a nossa brevidade da vida, como as inquietações da vida, a essa condição decaída de juízo que nós vivemos. Então, a resposta para esse drama, tanto da brevidade da vida, como dessa condição decaída de inquietações, de preocupações, de compromisso, de não sei o quê, a resposta para isso não pode estar aqui. Não pode ser simples como os amigos de Jó estão colocando. Tem que ser mais profunda. O que nós vemos aqui no verso 3 e 4 faz nos lembrar, sem dúvida nenhuma, do Salmo 14 que nós lemos nesse culto. Salmo 14, versos 2 a 3, especialmente, né? No verso 3 aqui, Jó falou, abres os olhos. No Salmo 14 a gente leu, no verso 2 e 3, olha, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha o verso 5. Visto que os seus dias estão contados, os dias do ser humano, né? Contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, dos quais não passará. O verso 5 nos faz lembrar do Salmo 139, 16. Né? No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E esses textos nos fazem, ou parecem indicar o que nós presbiterianos, estamos corretos em nossa compreensão da soberania de Deus, que é extremamente restrita, ou vamos dizer assim, que se expressa de uma maneira estrita, incluindo o exato limite da nossa existência. Quem define quanto tempo que nós vivemos é Deus, não somos nós.
Nos nossos símbolos confessionais, a confissão de fé tem o capítulo 3, que é do eterno decreto de Deus. Tudo está decretado por Deus, inclusive os limites da nossa existência, como está dizendo aqui. No verso 6, diz, olha, desvia ele os olhares para que tenha repouso, até que como jornaleiro tenha prazer no seu dia. Aqui, meus irmãos, não dá para entender se é uma conclusão de Jó ou se é um pedido de Jó. Porque Jó atrela essa condição que nós vivemos sob juízo de Deus, que envolve brevidade da vida, inquietações, desde o Éden, desde o pecado, ele atrela então essa brevidade da vida, esse tempo curto que nós vivemos e todas as complicações dos nossos dias, da nossa rotina, ele atribui ao pecado. Então me parece que aqui, ou ele está pedindo, Senhor, desvia um pouquinho o olhar, que aí você não olha a nossa imundície, certo? E aí a gente vai ter um repouso, a gente não vai ficar sob juízo, e a gente vai, assim como um jornaleiro, ter prazer no dia. Mas jornaleiro tem prazer no dia? Que entrega jornal? Não, irmãos, aqui jornaleiro é de jornada de trabalho, aquele que trabalha por dia. Nós conhecemos mais como diarista. Por que o jornaleiro ele tem prazer no seu dia? Quando o dia acaba, porque ele vai lá e recebe pelo dia que ele trabalhou. Então, o Jó está falando assim, Senhor, olha para o outro lado um bocadinho, desvia o olhar, para que a gente tenha repouso e não viva, e tenha algum prazer na vida, porque senão a gente vai passar os dias sob o seu juízo. E é interessante que, no Salmo 90, dos versos 7 a 9, Moisés fala a mesma coisa. Moisés diz assim no Salmo 90, olha, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Quem da imundície vai tirar coisa pura? Ninguém. O Senhor colocou diante dos seus olhos, diante do teu rosto, os nossos pecados, e a gente vive sob juízo. Nós somos consumidos pela tua ira, pelo seu furor nós somos conturbados, nós vivemos inquietos, nós vivemos sob juízo, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Salmo 90, verso 9. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. É a mesma coisa que o Espírito Santo está falando através de Jó aqui, falou através de Moisés no Salmo 90, que nós vivemos uma vida breve, que passa rápido, cheia de preocupações e inquietações, e que isso se relaciona com a nossa condição decaída desde o Éden. Com fadiga vai obter o seu sustento, e não vai ser fácil, e vai viver pouco tempo, porque a morte passa a ser presente na nossa vida. Então, a conclusão de Jó é parecida com a de Moisés, de que nós vivemos pouco tempo, como eu falei, e enfrentando sempre o juízo de Deus. Pois bem, no verso 7 a 9, ele está aqui, os versos 7 a 9 do capítulo 14 de Jó, ele está entre os textos mais conhecidos do livro de Jó. Existem muitas músicas, muitas canções, muitas mensagens baseadas nesse capítulo 7 a 9, nesses versículos aqui 7 a 9, que fala aqui de uma árvore que foi cortada, que caiu no chão, mas que brotou ali, depois de ter envelhecido o tronco, a raiz, ela brotou e se renovou. Você lembra que eu falei que Jó encontra como solução para a sua vida a ideia de que se nós ficássemos para a semente, o negócio funcionaria? Que ele fala, a gente vive como se fosse ficar para a semente. Tem esse ditado. Quem já ouviu esse ditado? Você acha que vai ficar para a semente? O que significa isso, vai ficar para a semente? Significa que a árvore, ela gera uma semente, e quando a árvore morre, essa semente que foi gerada, caiu no chão, gera outra árvore. Então, quer dizer, a existência continua. Aquela mesma árvore gerou uma semente que vai representar a existência daquela árvore. Seria como a continuação da existência dela. E Jó diz, olha, se a gente fosse como uma árvore que, mesmo cortada, pudesse voltar a ter vida, faria mais sentido, porque a vida não seria tão breve, a gente viveria melhor. E esse segundo momento de existência não seria sob a sua ira. Por quê? Porque os pecados aqui estariam pagos com a morte, e essa nova vida seria de maneira pura. E aí, não sob a tua ira, poderíamos viver melhor. Se a seus olhos, ele não seria consumido pelo teu furor, como Moisés fala. É o que ele vai dizer nos versos seguintes. Veja o verso 7, olha. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará. Não cessarão os seus rebentos. Vai ser cortada,
vai cair ali, e se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, verso 8, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova, uma planta nova que surge ali. Quem é do interior, quem é do campo, já viu um tronco velho lá com um broto no tronco. Moisés está falando que se isso acontecesse também conosco, pronto, estava resolvido. Olha o verso 10. Mas, infelizmente, o homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e cadê? Não é como a árvore que tem um brotinho ali que dá continuidade à existência. O homem não, ele cai e pronto. Então, Jó diz aqui que se houvesse possibilidade de um ressurgimento, se houvesse a possibilidade de uma ressurreição, a coisa poderia ser diferente. A resposta para o sofrimento, segundo Jó, ou na mente de Jó, é a esperança numa ressurreição. Esse é o primeiro livro que foi escrito na Bíblia. Quando Jó escreveu esse livro, não tinha nem o Pentateuco de Moisés, não tinha nenhum livro, esse é o primeiro. Jó está falando para a gente, no capítulo 9, sobre um mediador, e agora no capítulo 14, Jó está falando para a gente sobre esperança de ressurreição. Olha o verso de número 11. Como as águas do lago se evaporam, o rio se esgota e seca. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Ele está continuando o raciocínio. Olha, se o homem fosse como árvore e pudesse ressurgir, mas não, o homem morre e não ressurge. O homem é como um lago sazonal. O que é um lago sazonal? Numa estação de cheia, o lago aparece. Lá no Ceará tem demais, né, Henrique? Lá na estação de cheia, o açude aparece lá, só que vem a seca e... No Ceará tem muito disso, não tem? É o sazonal. Durante a cheia, aparece o lago. Vem a seca, sumiu. Ele está dizendo, o ser humano é assim, é como um lago que seca, como as águas do lago se evaporam, um rio que se esgota e seca e some, não é perene. O homem se deita, não se levanta mais. O homem não é como a árvore, que, mesmo cortada, mesmo envelhecendo o seu tronco, produz uma raiz. O homem não é assim. Meus irmãos, isso é muito interessante, quando a gente olha para o verso 13, todo esse raciocínio de Jó, porque no verso 13 ele diz que me encobrisses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesse um prazo e depois te lembrasses de mim. Eu queria ser como a árvore. Porque o que acontecia? Eu iria morrer, e aí na sepultura, o que ia acontecer? As minhas iniquidades, iriam ser encobertas. Na verdade, eu estaria oculto da tua ira, e eu ficaria ali um prazo na sepultura, e depois o Senhor se lembraria de mim. Mas verso 14 diz, morrendo o homem porventura tornar a ver, a solução seria eu morrer e ressuscitar para uma nova vida. A solução para a brevidade da vida, a solução para a morte, a solução para as inquietações da vida seria eu morrer e ressuscitar. Porque eu morrendo, eu não estaria mais sob a tua ira, eu estaria encoberto da tua ira. E aí, meus irmãos, ele segue o raciocínio, dizendo, verso 14, o homem, ele morre e volta a viver? Dizendo, não. Agora, todos os dias da minha luta, esperaria até que eu fosse substituído. Aqui é a parte 14 do versículo, converso para os irmãos, preciso entender mais. Mas ele segue o raciocínio no verso 15, olha, chamar-me-ias da onde, irmãos? Verso 13, da sepultura. Chamar-me-ias e eu te responderia, teria saudade da obra das tuas mãos. Se eu pudesse morrer, o Senhor ficaria com saudade de mim, porque eu ficaria lá na sepultura, ocultado da tua ira, e haveria um momento que o Senhor teria saudade de mim. Por quê? Verso 16, porque o Senhor contaria os meus passos, o Senhor olharia de novo para mim, o Senhor me sondaria, e o que aconteceria? Não levarias em conta os meus? Por quê? Porque eu morri. E eu morrendo, qual que é o salário do pecado? A morte.
Então o que aconteceria? Verso 17, a minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades, porque eu morri, então eu paguei o preço do pecado. E aí eu poderia ressuscitar para uma nova vida. Ah, Jó, você está certinho, meu amigo. O raciocínio de Jó está perfeito. Você está a anos-luz dos seus amigos que oferecem para você consolos levianos, consolos que nada ajudam. Jó não sabia que alguém faria exatamente isso por nós, o primogênito dos mortos, que morreria a nossa morte e ressurgiria para uma nova vida, e na sua ressurreição temos esperança também para a nossa ressurreição, e a ressurreição de Cristo também significa a nossa ressurreição, porque nós morremos com Cristo, como diz Paulo, mas com Ele ressurgimos, e essa é a nova vida. Queridos, percebam a profundidade desses conceitos que podem ser encontrados aqui nesse texto do mais antigo livro da Bíblia. Se atentem para os anelos que estão expressos aqui por Jó. Jó está anelando e apontando como respostas para o sofrimento que ele tem passado, a ressurreição. Todas essas questões colocadas por Jó fazem com que os nossos olhos se voltem para quem? Quando Jó fala sobre a possibilidade aqui de morrer e ressurgir para uma nova vida sem pecado, isso aponta para quem? Para quem? Para o nosso Senhor, para Jesus Cristo. A consolação que nós precisamos nos nossos sofrimentos é a consolação de Cristo. Não há outra fonte que possa nos trazer conforto. Apenas Jesus é a resposta suficiente para todos os nossos problemas, todas as nossas dúvidas, todos os nossos questionamentos, toda a nossa dor. A resposta está naquele que venceu a morte, venceu o pecado, ressurgiu ao terceiro dia, mostrando-nos a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre a ira de Deus. Jó está dizendo que ele encontraria conforto e resposta para o seu sofrimento, se isso fosse possível. E eu digo então para Jó, claro, como engenheiro de obra pronta: Jó, você estava certo, rapaz, é isso mesmo. E o Espírito Santo estava falando com Jó e apontando-nos essa verdade. Como diz, é fácil falar, engenheiro de obra pronta, eu sei o que aconteceu depois. Jó não sabia de nada, mas já nos aponta que a resposta para o seu sofrimento é se tivesse um mediador, que eu entenderia melhor a relação minha com Deus. Jó 9:33. Se tivesse a possibilidade de ressurreição, entenderia melhor. Jó não sabe nem das profecias que nós ressuscitaremos nos últimos dias. Ele não sabe de nada, ele não tem Bíblia. O que se tinha era experiência comum. E o Espírito Santo está movendo o coração de Jó e nos mostrando que toda a Escritura aponta para um ponto só. Um ponto central que une toda a Escritura. E esse ponto central se chama Jesus Cristo. Do começo ao fim, na história de cada personagem bíblico, está lá Jesus Cristo como a esperança. No verso 18, ele diz: como o monte que se esborou e se desfaz, a rocha que se move do seu lugar. Aqui ele usa a figura de um monte ou de uma rocha, provavelmente é utilizada para indicar, na verdade, essa falsa ilusão que a gente tem que vai durar, mas mesmo os montes, eles são frágeis. Aos nossos olhos parece que a gente vai viver, como eu disse, mais uns 50 anos. Todos nós pensamos assim. E quando a gente olha para um monte, ele vai ficar ali, ele sempre esteve ali. Só que a gente sabe que um monte, se você analisa um pouquinho e se você desenvolve um estudo geológico, você vai descobrir que no decorrer dos anos há profundas transformações, os terrenos sofrem profundas transformações no decorrer dos séculos, e tem a erosão dos solos, tem as enchentes, tem os terremotos, tudo isso incide sobre os montes e os montes desaparecem. Existem lugares que os montes sumiram. Tinha um monte ali, mas a erosão, a água foi levando, acabou, mudou, transformou o terreno. A gente tem a ilusão de que a gente vai ficar, só que a gente passa. Ele está voltando a falar da brevidade da vida. No verso 19 ele diz, olha, como as águas gastam as pedras e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem.
o homem parece ser um monte, imponente. Só que vem a enchente, vem a erosão, vem várias transformações, e esse monte some. E as pedras são mudadas de lugar. As águas gastam as pedras. Até tem o ditado. Quem vai lembrar do ditado? As águas gastam as pedras. Como é que é? Quem está em casa não ouviu. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É isso que acontece. Até a pedra que parece ser muito estável, a água vai batendo, 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 a água é mole, a pedra é dura, mas o tempo passa e você vê o buraco que a água fez na pedra. E o ser humano parece ser estável, mas vai embora. E Jó fala, a resposta seria uma vida eterna. A resposta seria uma ressurreição. Ele está lançando a sua esperança para o futuro. Os versos 20 a 22 vão indicar que o que acontece com os solos também acontece com os homens. Veja, tu prevaleces para sempre contra ele e ele passa. Tu prevaleces contra ele e ele passa. O homem passa. Muda-lhes o semblante e despede-o para o além. Muda o semblante e o despede para o além. Como assim? Muda o semblante. Muda o semblante, tchau. Quer dizer, do vigor da juventude para a fragilidade da velhice. Do semblante saudável ao semblante doente. Da vida para a morte, tchau. E vai para o além. É assim a vida humana. Assim como um monte que é levado pela enchente, pela erosão, pelo terremoto. Verso 21 a 22, Jó parece apontar aqui para essa profunda ruptura existente entre a vida e a morte, entre a dimensão dos vivos e a dimensão espiritual dos mortos, porque ele diz, olha, os seus filhos recebem honras e ele o não sabe, são humilhados e ele o não percebe. Quer dizer, desculpa aí, Henrique, mas você não sabe o que vai acontecer com o Guga quando ele tiver com 60 anos de idade. Como é que vai ser? Às vezes o Guga pode receber aí um prêmio, pode alcançar uma premiação muito grande, porque eu ia falar como melhor do mundo no futebol, o Henrique vai ver ainda, mas um prêmio lá na frente, que a gente não vê. Recebe o Prêmio Nobel da Paz aí, os filhos são honrados, você não sabe, porque já foi embora. É assim. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo, e só o seu respeito sofre a sua alma. E aqui ele fala com uma certa ignorância no sentido que ele não sabe de fato o que acontece depois do além. Nós sabemos mais que Jó sobre o que acontece depois da morte. Nós sabemos muito mais, infinitamente mais que Jó. Aí alguém pode falar assim, pastor, você nunca morreu. Como é que você sabe? Eu sei, porque eu tenho, além do livro de Jó, eu tenho mais 65 livros que me ajudam a entender isso. Jó não tinha nem meio. Jó tinha ali a experiência pessoal dele com Deus e o Espírito Santo trabalhando na vida dele. Então, ele, na sua ignorância sobre o conhecimento da vida após a morte, ele fala assim, ele fala aqui de dores, eu não sei como é que é, apenas eu sei, mas o que fica aqui eu não sei. Ele tem essa consciência de que há uma divisão entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E ele então diz, a solução ou a resposta para essa minha inquietação de todo dia, para essa minha fadiga, para essa consciência de que a vida passa depressa, a resposta seria a ressurreição. A resposta seria como se fosse uma árvore que brota de novo, que cai no chão, mas nasce de novo. Se acontecesse isso comigo, eu pagaria os meus pecados e levantaria sem pecado, e aí eu não viveria sob a ira de Deus. Meus irmãos, como nós consideramos no início dessa abordagem, nesse capítulo aqui do livro, nós encontramos nosso personagem, Jó, com uma profunda reflexão sobre o drama da brevidade da vida, e que é desenvolvida nesse contexto das suas inquietações, dos seus sofrimentos. E nos seus raciocínios, Jó entende que uma resposta para os dramas da vida humana, essa vida humana que é breve e se desenvolve sob a ira de Deus, a resposta seria a ressurreição da morte. Se pudéssemos morrer, pagar o preço dos nossos erros, poderíamos ser chamados de volta à vida pelo próprio Deus, como ele diz nos versos 15 a 17. Mas assim as nossas iniquidades estariam encobertas. Poderíamos viver não sob o juízo de Deus, mas uma nova vida sem pecado. Queridos irmãos, a resposta para os nossos sofrimentos do tempo presente
para as nossas inquietações do tempo presente, para as nossas enfermidades, para a nossa dor, para o nosso sofrimento, a resposta continua sendo a mesma esperança de Jó. Qual? A ressurreição. A ressurreição que aconteceu em Cristo Jesus, que apontou para a nossa ressurreição. Alguém venceu a morte, e o nome dele é Jesus. Ele não apenas ressuscitou, ele subiu aos céus, ele ocupou o seu lugar de glória, ele se assentou à direita do Pai. E nós podemos ler o que o escritor de Hebreus nos escreveu no capítulo 4, versos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, nós temos alguém que ressuscitou por nós, e nós com ele ressuscitamos, Colossenses 3, de 1 a 4, e a nossa vida está oculta em Cristo. Pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, e você tem alguém no alto que intercede por você. Jó está certo, a nossa esperança é a ressurreição, ressuscitamos com Cristo, e temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque foi ele tentado em todas as coisas, ele conhece a nossa dor. A ressurreição de Cristo é também a nossa ressurreição e esperança. Essa é a nossa esperança. Meus irmãos, a doutrina da ressurreição, ela é o fundamento da nossa fé. Mas, assim como a flor é mais encantadora do que a raiz, porque se a doutrina da ressurreição é o fundamento da nossa fé cristã, ela fica embaixo. Só que assim como a flor é mais encantadora do que a sua raiz, eu diria para vocês que a prática da comunhão com Cristo ressuscitado é muito mais encantadora do que o fundamento doutrinário. Você tem que crer que Jesus ressuscitou, mas você tem que se relacionar com Jesus ressuscitado, porque é isso que vai encher o seu coração de graça em ocasião oportuna. É isso que nos vai fortalecer nos momentos de inquietações. Escute o que Jó está falando. Jó tem toda a razão. Jó é como aquele enfermo crente que a gente vai visitar pensando que vai consolá-lo, só que é a gente que sai do quarto extremamente consolado. Esses conselheiros de Jó, que são os seus amigos, estão apanhando aqui nesse debate igual, estão perdidos, oferecem só conselhos de vento, e Jó que está ali. Por isso que Deus vai ter que falar depois, lá para ele faz no capítulo 42, vocês não falaram o que é direito a meu respeito, Jó tem que orar para vocês estão perdidos. Meus irmãos, esperança para as nossas inquietações, esperança para a brevidade da nossa vida, esperança para as coisas difíceis dessa caminhada, é a ressurreição. E a ressurreição nos foi apresentada por Cristo, prometida por Cristo, e assim como Ele ressuscitou, há uma promessa que nós também vamos ressuscitar e ter uma vida eterna com Jesus. Eterna, não breve, sem inquietações, mas para sempre na presença do Senhor, desfrutando dos deleites preparados para os escolhidos de Deus.